Fala galera, fala turma, atendendo a pedidos. Aqui um vídeo, concurso ARCESP, muita gente estudando, dificilmente encontramos provas anteriores, então não temos questões formuladas, elaboradas, para analisarmos, testarmos conhecimentos, treinarmos a fim de sabermos se acertamos ou erramos e, a partir de erros, entendermos as razões do erro. E aí, no dia da prova, acertar o máximo de questões. Tá aí! Um vídeo legal, o primeiro vídeo a respeito do concurso da ARCESP. São questões inéditas, banca na gata. Bora! De acordo com a deliberação ARCESP número tal, do dia tal, fevereiro 2025, legal, recente, que aprova o regimento interno da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo. Você não está estudando para o concurso público da ARCESP? São deveres do administrado perante a ARCESP, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo específico, exceto. Então, neste estilo de questão, e aqui nos vídeos do canal, eu sempre chamo a atenção da galera, da turma, eu alerto, eu aviso. Olha o tamanho do enunciado. Pessoa mal preparada, cansada, estressada, ansiosa, lê com rapidez. O que pede a questão, fundamentalmente, são deveres. Ok, então são deveres. Não estamos falando de direitos, mas são deveres, exceto. Então eu sei que 4 alternativas são deveres, uma não é. Essa que não é, eu não sei o que é, não quero saber o que é, e tenho raiva de quem sabe o que é. Brincadeira, claro que muita gente saberá, né? E está estudando, está focada, essa galera, em busca da vaga. Então você viu uma questão grande, falou da deliberação, você sabe que é o regimento interno, tudo bem. Alternativa A, ser intimado para formular suas alegações finais em processo sancionatório. Meu Deus, o Fábio quase errou na pronúncia. Sancionatório. Eu sei que o estudo de legislação não é fácil. Palavras que fogem, do nosso dia a dia, do linguajar informal, coloquial, do bate-papo. Mas está aqui. Ser intimado para formular etc e tal é um dever do administrado. E quem é o administrado? Turma, galera, turma. Não vamos nos aprofundar. Vamos saber resolver a questão. Ok? Porque é isso que você precisa, pontuar muito bem na prova. O que eu quis chamar a atenção nesta questão, bem elaborada, modéstia à parte, é o seguinte. A pessoa que não estudou, ou a mal preparada, ou aquela que lê por cima, não se atenta, ela vê ser intimado, opa, é dever, obrigação. Estou sendo intimado, eu tenho o dever de fazer alguma coisa. Marca a alternativa A, perdeu, errou. B, expor os fatos conforme a verdade. Isso é dever do administrado em relação à ARCESP? Parece que sim. Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. Dedidado, não agir de modo temerário e não utilizar expedientes protelatórios, ou seja, não dar um jeitinho de protelar, adiar, procrastinar. E eu falo também para a galera, turma, que assiste aos vídeos do canal. Cuidado com o não. O não na alternativa dedidado é importante e precisa estar? Sim ou não? Vamos interagir. Primeira questão do vídeo. Já responda agora, nem terminamos a leitura. Mas você está estudando. É o regimento interno da CESP. Qual alternativa você marcaria? Não tenha medo.
de demonstrar o resultado do seu estudo. Pô, Fábio, mas aí eu falo que é a alternativa X, depois você nos demonstra que é a alternativa Y, eu passo vergonha. Mas é claro que não. Não. Você erra e nunca mais erra, e principalmente no dia da prova, numa questão deste tipo. Ah, galera, porque você se atentou. Não quer um dever. Olha a palavra exceto, salvo, com exceção de. Lá na sua prova você grifou. Então você está olhando. A é dever? Se for, não é a resposta da questão. B é um dever? Se for, não é a resposta da questão. Ser intimado não é intimidado. Ser intimado é um dever? Não, galera, é um direito. Se é um direito, não é um dever, é a resposta da questão. As demais, B, C, D e E, realmente são deveres do administrado. E você vê, artigo 63 fala dos direitos frente à Arcesp. Direitos do administrado, sem prejuízo de outros direitos que lhes sejam assegurados. Você vê, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí aproveite para pensar. Galera, o Fábio, humildemente, formulou uma questão cobrando os conhecimentos dos deveres. Vai que na sua prova a banca cobra a respeito dos direitos. Estão aqui no artigo 63 desta deliberação que aprovou o regimento interno da Arcesp. E são 6 direitos, mas os deveres são 4. Não à toa a banca adora. Opa, eu tenho 4 incisos, eu preciso de 5 alternativas na minha prova objetiva, questões de múltipla escolha, alternativas A, B, C, D e E. Claro que eu vou formular uma questão em que 4 são deveres, incisos 1º, 2º, 3º e 4, e eu invento uma alternativa que não é dever, ou eu aproveito de um outro artigo algo que não seja dever do administrado. No caso, a banca Nagata aproveitou artigo anterior que falava dos direitos, observou o inciso 4º que fala ser intimado. Pensou em intimação, pensa em dever, marcou, errou. Porque é direito. Olha aqui, direito. Os deveres são esses daqui: expor os fatos, proceder com lealdade, não agir de modo temerário e não utilizar expedientes, prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para os esclarecimentos dos fatos. B de bola, C de casa, D de dado, E de escola são deveres. A questão pedia aquilo que não era um dever na questão. O que está na alternativa A, de A mais bela, a mais bonita, mas não a resposta, é o inciso 4º do artigo 63, que é um direito. Leia comigo. Seguintes direitos frente à Arcesp. Inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º, inciso 4º, são direitos. Inciso 4º, ser intimado para formular suas alegações. Olha só que legal, outra questão. Pode cair deste tamanho a questão, Fábio? Pode. Vou tentar diminuí-la. Será? Vamos ver. Está aqui em tela. Assinale a alternativa correta em conformidade com o que estabelece o decreto lá de 4 de fevereiro de 2025. Pode ser que a banca formule a questão desse jeito. E ela esclarece aqui, ó, deixa claro. Correta. Ela quer a correta. 4 estão erradas. Como que eu faria? Eu fazia no meu tempo de concurso público. E como que eu faria em um próximo concurso que eu vier a prestar? Será? Alternativa A, a investidura a termo e a estabilidade dos diretores das agências reguladoras, caracterizadas nos termos do artigo 10 da Lei Complementar, implica a possibilidade de serem exonerados durante seus mandatos. Isso está certo? Se estiver certo, é a resposta da questão.
Você não observou nenhum erro? B de bola. Os diretores das agências serão nomeados pelo governador do estado. Isso é verdade? Após aprovação pela Assembleia Legislativa, para o exercício de mandato de 4 anos, conforme o procedimento, os requisitos, as vedações estabelecidas pelo artigo 27, o artigo 36, aliás, do 27 ao 36, de LC, Lei Complementar, número tal, do ano de 2024, observado o disposto no artigo 2º das disposições transitórias do aludido diploma legal. Que aludido diploma legal, galera? Do documento que foi referenciado, mencionado, citado. C. Os cargos em comissão das agências, inclusive os de diretor, presidente e os de diretor, serão regidos pela lei complementar e pela respectiva regulamentação, ressalvadas as disposições específicas constantes neste decreto. Que decreto, Fábio? Está aqui no enunciado. Aplicando-se subsidiariamente aos cargos em comissão, o previsto na lei, etc. e tal. Turma, rapidamente, para dizer, você vê as alternativas, todas citam leis. A maioria aqui falou de lei complementar, mas, por exemplo, aqui, uma lei ordinária. Tá ok? Importa você, candidato a candidato, ficar preocupado? Opa, não é a lei 1413. Na alternativa A, seria a lei 1395. Opa, na alternativa D de dado, não é a lei 1413, seria a lei 1395. Fábio, na E de escola não é a 1413, seria a 10260. Meu Deus do céu. Nas alternativas, lá na sua prova, procure erros, porque a questão quer aquela que está correta. Então, você, nas alternativas, em 4 delas, né, no mínimo, você tem que achar erro. E não será em artigo, em lei, se é ordinária, se é complementar, nem o número da lei, nem o dia, nem o mês, nem o ano. Combinado? Esqueça isso aqui, ó. Passe os olhos. Vamos ver a alternativa A. A investidura implica a possibilidade de serem exonerados durante seus mandatos. A alternativa A fala de investidura a termo, né, por escrito. A termo significa por escrito. E a estabilidade, depois diz, implica, ou seja, pode levar à possibilidade de ser exonerado durante os seus mandatos. Lá na lei não está assim. Na lei está escrito, vou colocar em negrito, letras maiúsculas. Olha aqui. Não estou brincando. Por falta deste prefixo. Impossibilidade. Quer ver? Olhe comigo aqui. Artigo 11 deste decreto. Mandatos. Impossibilidade de serem exonerados. E aprenda comigo também, rapidamente, sobre língua portuguesa, verbo implicar. Implica algo. Turma, galera, turma. Está errado. Você vê na sua conta de água, de luz, implica em multa. Errado. Implica uma multa. Implica a aplicação de multa. Agora, implica em aplicação de multa. Implica em multa. Tá errado. Então, valeu o vídeo por uma dica de português. Tá bom? Porque cai língua portuguesa na sua prova também. Na B, como eu disse, você não fica olhando artigos, lei complementar, disposto no artigo das disposições transitórias. Talvez você se preocupasse que é aludido. Você vai ao Google, por exemplo, ao dicionário, né? Aumente o repertório, né, das suas palavras, seu vocabulário, os vernáculos que você conheça. O vídeo está longo, eu sei, haverá críticas, mas é o primeiro de uma série de vídeos que quero fazer e farei se muitos comentários aqui estiverem neste vídeo. Faça mais, Fábio! Ou então, cala a boca, Fábio. Escreva o que você quiser, fique à vontade. Já deixou um like? Isso ajuda bastante o canal. E inscreva-se para mais vídeos como este aqui. Na B existe erro, Fábio? Olha que legal. Presidente, quantos anos? Presidente da República, 4 anos de mandato. Poderia ou pode se reeleger.
Governador, 4 anos. Vereador, 4 anos. Senador, 4 anos. Não! Senador, 8 anos. Mas o que eu quero dizer é que pessoa desatenta ou que não estudou, leu tudo isso daqui, marcou a alternativa B, também errou. Não é mandato de 4 anos. Não é. Observe comigo aqui, galera. Parágrafo 1º daquele artigo 11 que nós lemos implica a impossibilidade. Foi o erro na alternativa A, não havia o in. Tá ok? Então não é possibilidade. E não é 4 anos. Ou não são 4 anos, mas sim 5 anos. Está aqui em destaque na cor laranja. Olha o 39. Excetuados, com exceção do diretor-presidente e dos outros diretores. O que disse a alternativa C, turma? Tinha problema na lei? Tinha problema no ano? Não. Tá aqui, ó. Inclusive, não. Excetuando-se. A exceção de, salvo, exceto. Tá ok? Veja o 39. Excetuados. Artigo 2º. Pela ausência de subordinação hierárquica. Você está pausando o vídeo e lendo as alternativas. Leia a alternativa D de dado. O regime jurídico das agências reguladoras é caracterizado pela subordinação hierárquica, pela autonomia decisória administrativa, tatati, tatatá, lei complementar, esqueça isso, não haverá erro nisso, turma! Onde está o erro? É caracterizado pela subordinação hierárquica? Não. O que diz o decreto? É caracterizado, o regime jurídico das agências reguladoras, ele é caracterizado pela ausência de subordinação hierárquica. Então, não é caracterizado pela subordinação, não. Mas sim pela ausência dessa subordinação. E aí a escola é a resposta da questão. Sem dúvida, porque ipsis litteris do que você vê no artigo 20. Gostou da questão 2 do vídeo? Vamos à terceira? A importância da atenção aos detalhes. Somente depois do primeiro mandato de exercício no cargo em comissão para o qual nomeados, adquirirão os servidores das agências reguladoras o correspondente direito a férias, observado o disposto no parágrafo único deste artigo. Então imagine que isso aqui é uma alternativa numa questão lá da sua prova. Está certo ou está errado de acordo com o decreto que você está estudando para o concurso público da Arcesp? Somente depois do primeiro mandato de exercício no cargo em comissão. Você diz que está certo ou errada a redação de uma possível alternativa em uma questão lá na sua prova? Veja o que diz. Somente depois do primeiro ano de exercício no cargo em comissão. Artigo 43, galera, não estou brincando. Artigo 43 do Decreto 69339, de 2025. Somente depois do primeiro ano de exercício no cargo em comissão. E você segue lendo. Veja o que estaria numa alternativa e deixaria errado. Somente depois do primeiro mandato. Não. Somente depois do primeiro ano. É isso que é importante em vídeos como este aqui. Mostrar que falta de uma letra, de um prefixo, de um sufixo, substituição de palavras, acréscimo de palavras, supressão ou retirada de palavras, troca de anos, troca... Galera, turma, galera. Tá ok? Vamos lá? Outra questão. Aliás, dicas. No decreto, que acabamos de resolver ali a questão, artigo 26, ele fala: as agências reguladoras terão como órgão máximo o conselho diretor, composto por um diretor-presidente e mais 4 diretores. Então, o conselho diretor, ele tem 5 diretores, sendo que apenas um deles, dos 5, é diretor-presidente. Então, guarde, um diretor-presidente e 4 diretores lá no conselho diretor. Guarde que nesse decreto fala de período máximo de 5 anos.
Guarde que nesse decreto fala de mandato de 5 anos, não fala de mandato de 4 anos. Fábio, vereador aqui de cidade, o mandato é 4 anos. O presidente do Brasil, mandato 4 anos. O deputado tal, mandato 4 anos. Tá bom. Mas neste decreto citou o mandato de 5 anos. E também fala de um interstício, que é uma palavra que pode ser substituída por intervalo mínimo de 6 meses de mandato. Pensou em mandato? Pense em 5 anos ou intervalo mínimo de 6 meses de mandato. Tá bom? Número 4, não se refere a mandato nem a interstício ou intervalo mínimo. O número 4, ele se refere ao número de diretores e, além desses 4 diretores, existe um diretor que é diretor-presidente. Tá ok? Muitas dicas, turma. Outra questão, e essa é legal, hein? Porque cobra conhecimento de apenas um artigo do mesmo decreto. Conforme o que está escrito no artigo 15 desse decreto, no exercício das suas atribuições, as agências reguladoras poderão. A, B, C, D e E. A questão nem falou se quer a correta ou a errada, mas se ela diz assim, galera, é o enunciado, comando da questão, conforme o que dispõe o artigo 15 do decreto. No exercício, etc. e tal, as agências poderão, apenas uma alternativa é certa. 4, não podem continuar esta frase aqui. A. Firmar convênios de cooperação técnica e administrativa com órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e municipal, salvo com entidades e organismos nacionais e internacionais. Primeiramente, pause o vídeo, leia. Imagine-se lá no dia da prova. Esta questão você acerta e garante o ponto? Conforme o que está expresso e escrito lá no artigo 15 desse decreto. No exercício das atribuições, as agências reguladoras poderão... O que está em A, tá certo? Você viu que não. Isso é errado. E nós veremos a fundamentação. B. Se relacionar com outros órgãos da administração pública federal e estadual. Isso está certo? Vamos deixar em stand-by na cor amarela. Stand-by. Vamos deixar na cor amarela em stand-by. C. Contratar com terceiros a execução de serviços complementares e de apoio aos de competência deles. Deles quem? Dos terceiros? É isso que está nesse decreto, especialmente no artigo 15? Claro que não. Competência deles? Não. Você verá comigo a fundamentação. Espera aí. Prestar serviços de consultoria às entidades congêneres de municípios de outros estados da União, exceto de outros países. Olha só, mesma coisa, salvo com? Não. Está errado, exceto não. Exceto de outros países? Não. A alternativa E de escola, tudo correto. E a B de bola, Fábio? Veja aqui. No artigo 15, nós temos 5 incisos. Você vê, por exemplo, o inciso 5º, relacionar-se com outros órgãos da administração pública federal, estadual e municipal. Mas, Fábio, a alternativa B, ela não está errada, ela só está incompleta. Não, galera. Quando diz se relacionar com outros órgãos da administração pública federal e estadual, aqui, conjunção aditiva, estou adicionando, estou dizendo o quê? Tanto com a administração pública federal, quanto com a estadual. E aí eu pergunto, mas e a municipal? Então, neste caso aqui, uma alternativa incompleta, ela está errada sim, porque faltou municipal. Você viu o inciso 5º. O 4º fala prestar serviços e de outros países. Olha aqui, prestar serviços, exceto de outros países? Não, mas sim e de outros países. Inciso 3º, errado por quê?
bem como, assim como, bem assim, além também com as entidades e organismos nacionais. Então, não é salvo com, não é com exceção de. Não. Bem assim, bem como, assim como, está no inciso 3º do artigo 15. No inciso 2º fala e dê apoio aos de sua competência. Competência de quem, galera? Competência da agência. Contratar com terceiros a execução de serviços complementares e de apoio aos de sua competência, aos da competência da agência reguladora, não competência dos terceiros. Entendeu? Olha que erro difícil na alternativa C de casa. Leia de novo. Contratar com terceiros a execução de serviços complementares e de apoio aos serviços da competência das agências reguladoras. Então, sua competência, de competência das agências reguladoras. Tá ok? Alternativa C de casa, difícil, hein? E claro que a E de escola, certinha, conforme disposto, escrito, expresso no inciso 1º do artigo 15. Leia o que está aqui. Inciso 1 do artigo 15. Acessar as instalações até aqui, 23 de setembro de 2024. O que está na alternativa E? Acessar as instalações até 23 de setembro de 2024. Gostou? Legal? Que tal? Mais vídeos como esse ou não? Fábio, suas questões são muito difíceis, mas quem se prepara para o pior, chega na prova, acha a prova fácil. Bons estudos e até aprovação. Atendi a pedidos de inscritas e inscritos aqui do canal. Espero ter contribuído, tá bom? E rumo até aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma!